Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um evento do Encontro de Pesquisa, o 18º Encontro de Pesquisa da FAI. Hoje temos então a primeira sessão de lançamento de livros. Temos a presença de 3 autoras de livros extremamente interessantes. Vou então fazer a apresentação inicialmente das 3 e aí a gente passa a palavra. Só lembrando também que nós teremos ainda mais 2 sessões de lançamento de livro na quarta-feira amanhã, às 6 da tarde, e também na sexta-feira, dia 21, às 6 da tarde. Então, para o lançamento de hoje, nós temos a presença da professora Mônica Deise Araújo, do DMTE da FAI, com o livro Termos e Ações Didáticas sobre Cultura e Escrita Digital, NEPSED na Escola, que tem como organizadoras a própria professora Mônica Deise Araújo, a Isabel Cristina Frade e a Ludmila Moraes. Em sequência, teremos a apresentação do livro Educação Especial, Políticas, Pesquisas e Práticas, organizado pelas professoras, das autoras Selene Brandão de Souza, professora da NTE, e Carla Ferrari. Em sequência, teremos a apresentação do livro Aqui Tinha uma Escola, Vozes Docentes sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, da professora Adriane Cristina Rutzker. O alemão não está tão conhecido. Então, eu gostaria já de passar a palavra. A dinâmica proposta aqui, as autoras têm em torno de 10 minutos para a apresentação da proposta do livro, e depois a gente faz uma conversa sobre as temáticas. Então, muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pelo convite, e estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho, que é um projeto, o livro Termos e Ações Didáticas sobre Cultura e Escrita Digital, NEPSED na Escola. Ele parte de um projeto de extensão intitulado NEPSED na Escola, que é oriundo de um projeto que o NEPSED, que é um núcleo de estudos sobre cultura e escrita digital, vem ofertando nas escolas, formando professores em torno da temática de alfabetização, leitura escrita com o uso de tecnologia digital. Então, a gente vem fazendo essa formação nas escolas e vamos nas escolas. Durante a pandemia, a gente teve que fazer uma adequação e fizemos online com as escolas. E inicia, então, essa ideia de fazer um livro, que pudesse dialogar com esse projeto de extensão da NEPSED na Escola e que pudesse trazer para os professores e para as professoras uma discussão tanto teórica quanto prática em torno da alfabetização, da leitura e da escrita com tecnologia digital. E esse e-book, o e-book está disponível livremente no site do NEPSED. Vocês podem entrar no site do NEPSED pelo CEAL ou pelo CEAL, porque o NEPSED é um núcleo do CEAL. E a gente tem nesse e-book 95 termos e ações, termos específicos sobre o campo da cultura escrita digital, sobre o campo da economia de dados, especificamente sobre tecnologia mesmo, por exemplo, hardware, software, tem verbetes específicos sobre esses temas todos, alfabetização digital, letramento digital, são 95 termos, e tem verbetes desses termos, e 34 ações didáticas sobre esses termos. Então, a gente tem lá nos verbetes, em cada verbete, tem verbetes relacionados a esse verbete. Então, por exemplo, o termo letramento digital, tem verbetes, alguns 5 verbetes relacionados sobre esse verbete. Então, tem alfabetização digital e os outros que eu não vou
vou lembrar aqui agora, assim como lá nas ações didáticas, tem também em toda a orientação, a organização, materiais necessários, as habilidades que têm que ser desenvolvidas que são desenvolvidas nessas ações didáticas, habilidades tanto linguísticas quanto habilidades da cultura escrita digital, a descrição de como é que é feita a ação didática e verbetes relacionados. Qual o objetivo disso? É que o professor, antes de executar a ação didática lá na escola, com os alunos, ele possa ler também a parte teórica que se relaciona à ação didática, né, esses verbetes que se relacionam à ação didática, poder ter uma fundamentação teórica para realmente conseguir fazer a execução da melhor forma com esse arcabouço de conhecimento teórico. Então, é um e-book que tem o objetivo, como eu falei no início, né, de fazer essa relação teoria e prática, que é uma demanda muito importante dos professores e das professoras, não só nesse projeto de extensão, mas outros projetos de extensão que o NEPSED vem realizando, vem demandando isso da gente. Então, eles às vezes têm conhecimento teórico ou têm algum conhecimento prático, mas fazer essa ligação entre esses dois movimentos teórico-prático às vezes é um pouco mais complicado. E mais que isso, muitos dos verbetes, esses 95 verbetes, são verbetes que, por exemplo, a maioria deles estão espalhados em artigos científicos, né? Então a gente traz para esses verbetes de modo que fica acessível para qualquer professor ou professora. Então ele só vai lá, clica no link, entra no verbete que ele tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o que significa, clica nos outros verbetes que estão lá embaixo, que se relacionam a esse verbete e consegue ter um conhecimento básico ali daqueles termos, né? E se tiver interesse em fazer alguma ação didática relacionada a esses verbetes, vai nas ações didáticas e busca essas possibilidades, né? Porque a gente gostou muito colocou isso no e-book, né? No início do e-book, na apresentação, que são possibilidades que o professor pode e deve buscar, primeiro adequar as ações didáticas para o seu campo específico, para a idade específica das crianças, que tem idade indicada, mas pode ser tranquilamente redesenhado para jovens e adultos, para ensino médio. Então, a ideia é que o professor primeiro consiga adequar a especificidade da turma, as demandas de conhecimento, né, que é muito importante, buscar essa contextualização, né? A gente gosta muito de dizer que o trabalho de professor com atividades prontas, de repositórios diversos que existem, de livros que existem, é importante que ele saiba adequar aquela ação didática para a sua realidade. Então a gente deixou isso muito claro também na apresentação. A ideia também é que as ações didáticas, por exemplo, elas são ações didáticas que podem ser realizadas com um computador, sem computador, com internet, sem internet, devido a essa diversidade de acessos à tecnologia digital que a gente tem no país, né? Então a gente tem tanto escolas que têm mais computadores, têm internet, outras que não têm. Então a gente pensou em ações didáticas que possam ser feitas com ou sem tecnologia digital. Então vocês vão ter, por mais que a gente pense na tecnologia digital, sempre tem que ter, uma ação didática sempre tem que ter tecnologia digital para dizer que ela é digital, não. Algumas ações didáticas é possível sim fazer sem tecnologia digital. Por exemplo, discussões sobre cultura escrita digital, né? Comportamentos, hábitos, atitudes, valores relacionados à cultura digital e especificamente à cultura escrita digital. Então, vocês vão ter 34 possibilidades, que é a ideia de vocês repensarem, criarem outras a partir dessas 34. E o nosso intuito é esse, poder contribuir para que mais professoras e professores no Brasil inteiro possam ter acesso a um modo de uma formação um pouco autônoma, porque a gente vai ter opções de fazer um trabalho de tanto teórico e prático dentro do e-book. Então, é isso. A gente tem nos
verbetes, por exemplo, a gente tem, como eu falei, são 95 verbetes. Tem professores brasileiros, a maioria brasileiros, mas tem também de Portugal e da Espanha. Então, a gente tem um grupo de pesquisadores, professores, que contribuiu, né, com o e-book, com esse projeto. Então, a gente está muito feliz com o resultado, com a repercussão. Já fizemos um lançamento anterior, então a gente está muito feliz de poder fazer o lançamento aqui na Semana de Pesquisa da FAI. Então, agradeço essa oportunidade e acessem lá no site do NEPSED. Tá? Aproveito também para divulgar o Instagram do NEPSED, @NEPSED, e nos sigam lá para mais informações e outros eventos que a gente realiza. Muito obrigada, Guilherme. Muito interessante a proposta, parabéns pelo trabalho. Depois a gente pode conversar mais sobre. Então, passo a palavra à professora Silene Brandão de Souza. Bom, boa noite. Quem está aqui, quem vai nos ver depois, né? A Guilherme, a Mônica, a Adriane. Bom, então, como o Guilherme falou, eu sou a Sirlene, sou uma das organizadoras deste livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Educação Especial, Políticas, Pesquisas e Práticas. Embora seja um livro, seja um e-book, mas nós fizemos a impressão numa cópia para a gente guardar como recordação. Mesmo porque este é um trabalho assim, bem especial para a gente, para todas as pessoas que participaram da elaboração desta coletânea. Né? Foi pensado com muito carinho, assim, pensado passo a passo, inclusive a forma de organização da coletânea, pensando no que a gente queria dizer sobre a educação especial. Né? O que é a educação especial, para além da educação especial como uma modalidade de educação, ou para além da prática. Né? Então, a nossa intenção era de trazer à discussão as influências que a prática sofre por meio da política, que a política sofre por meio da pesquisa, e que, obviamente, a pesquisa também sofre essas influências, não é? No campo social. Então, a ideia é apresentar a educação como um campo de conhecimento e trazendo, então, esses embates, antagonismos, as disputas, né, que acontecem em qualquer campo de conhecimento. Bom, como eu disse para vocês, o livro ele foi pensado com muito cuidado. É uma coletânea, então, que está organizada em 3 partes. Essas partes elas são compostas por artigos. Nós temos 10 artigos que compõem a coletânea e 3 a 4 artigos em cada uma dessas 3 partes. Então, a primeira parte é chamada Políticas de Educação Especial. Então, a gente apresenta aqui os artigos que fazem essa articulação com esse nível da política, mas trazendo aí para suas pesquisas, né, apresentando dados acerca da educação especial, de como que isso é trabalhado aí também no âmbito da pesquisa. A segunda parte é denominada Educação Especial, Balanços Tendenciais. Então, é uma parte em que a gente apresenta as pesquisas realizadas no campo da educação especial e sobre a educação especial, que é importante também destacar. Né? E numa terceira parte, nós temos Educação Especial, Trajetórias e Práticas. E aí a gente apresenta artigos que trabalham com trajetórias de pessoas com deficiência e com práticas também. Então, nós temos como exemplo um artigo da experiência do LASEB, né, que foi realizada aqui em 2019 e que a autora, a professora Libéria, ela relata que essa experiência com o campo de conhecimento da educação especial, nessa formação de professores. Né? Bom, para compor essa coletânea, nós convidamos pesquisadores já experientes e pesquisadores referência nesse campo de estudo.
e pesquisadores também iniciantes. Então nós temos professores já experientes que estão aí, né, aposentando, que já têm uma longa trajetória, e alunos daqui mesmo, da Faculdade de Educação, né, alunos que junto com os professores escreveram artigos. Temos também pessoas que participaram de diferentes instituições de ensino, então temos de São Paulo, temos de Santa Catarina, temos daqui de Minas Gerais, então uma diversidade também de sujeitos que compõem esta coletânea. A capa também foi pensada com muito cuidado, porque a gente queria, inclusive, dar essa ideia, né, de uma trama sendo construída, né, uma ideia de interação, de desafios de várias mãos, enfim. Então, pretendendo mostrar essa constituição da educação especial como algo aí tramada por vários campos, né, por vários campos desse espaço social, né? Então, principalmente político, cultural, econômico, né? Bom, então a capa, só quero dizer que a capa foi desenhada à mão por um artista que é professor da PUC do Rio de Janeiro, que é o Carlos André Lameirão Cortez. Então a gente também agradece bastante, né, pela bela capa que ele conseguiu fazer para a gente a partir do que a gente foi conversando com ele, né? Espero que vocês acessem a obra, ela está disponível, é uma obra de acesso livre. A gente ainda está com um pouquinho de dificuldades de ter um espaço para colocar, né, a obra, mas brevemente ele estará aqui no portal de livros abertos da FAI e também em outros portais de livros abertos a gente também vai colocar. E inicialmente ele está disponível no próprio site da editora, que é a editora Sarerê, né, que fez pra gente aqui a edição. E enfim, acho que é isso. Mas aqueles que quiserem também podem entrar diretamente em contato, que a gente manda o PDF para vocês. É isso, obrigada. Boa noite a todos, todas e todos. Sou Adriana Munski. Um prazer estar aqui. Agradeço imensamente a oportunidade ao Guilherme. Parabenizo a toda a equipe envolvida no evento. Sou doutoranda aqui no PPGE da Faculdade de Educação. Sou integrante do GEMA, que é o Grupo de Estudos Educação, Mineração e Meio Ambiente, e do GERES, daqui da Faculdade de Educação, que é o Grupo de Estudos em Representações Sociais. Desde o final de 2017, eu venho pesquisando a temática do livro que eu vou falar aqui hoje, que é em relação ao rompimento da barragem de Fundão, né? Essa relação educação e mineração. Então, venho participando de projetos de pesquisa, extensão. Agora mesmo estamos realizando, por exemplo, o curso de formação continuada de professores da educação básica, que é a Escola do Rio Doce, sob a coordenação da professora Maria Isabel Antunes Rocha. Então, acho importante falar aqui desse meu lugar, né, para falar desse livro, da minha relação com esse tema, com este livro. Então, o livro aqui de uma escola, Vozes Docentes sobre o rompimento da barragem de Fundão. É um livro fruto da minha pesquisa de mestrado, porque eu trabalhava na escola de Bento Rodrigues, atingida pelo rompimento em 2015. É o primeiro povoado a ser atingido pela barragem, que comportava aproximadamente 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, e a escola estava em horário de aula. Então, essa situação, né, esses desafios de transição da escola de um povoado campesino para a cidade de Mariana me mobilizou
a buscar na universidade conhecimentos acadêmicos, né, respostas ou novos conhecimentos acerca dessa temática. Então, o livro ele tem um prefácio da professora Maria Isabel, que foi minha orientadora aqui nessa pesquisa no Promestre. Tem a orelha do professor Marcelo Loures, da UFOP. E o livro está organizado em 5 capítulos. Então, no primeiro capítulo fala do amparo teórico, né, da pesquisa em relação à área da educação. No segundo capítulo, faço um resgate das memórias históricas da escola e do povoado de Bento Rodrigues, um povoado tricentenário, né, territorializado na época do ciclo do ouro. Falo no terceiro capítulo das dimensões do rompimento da barragem para além de Bento Rodrigues ao longo da bacia do Rio Doce. No quarto capítulo, eu falo da trajetória dos protagonistas desse livro, que são os professores, 6 professores da escola de Bento Rodrigues, que são as vozes, né, dessas narrativas acerca desses desafios no pós-rompimento. No quinto capítulo, falo da transição da escola para Mariana, os desafios da escola. Então, com os sujeitos, né, sujeitos e objeto da escola de Bento Rodrigues. Desculpa, esse aqui eu já estou me organizando aqui a minha fala. Bom, então é importante dizer que essas páginas, né, elas apresentam vozes e entrevistas narrativas de profissionais que vivem cotidianamente com sujeitos diretamente atingidos da escola de Bento Rodrigues, diretamente atingido, né, no epicentro do rompimento. A escola que estava em horário de aula, como eu disse, os alunos fizeram um processo de autossalvamento, passaram a noite ou relento naquele processo até serem resgatados. Então, os professores são atravessados pela mineração, né, sofrem esses efeitos socioambientais da mineração e trazem nesse livro aspectos em relação às mudanças, né, nas formas de pensar, de sentir e agir com relação à sua vida pessoal, suas vidas pessoal e profissional. Eles falam desses desafios, né, numa transição temporal espacial, né? Então tem momentos que eles falam da escola lá no antigo povoado, tem momentos que eles falam da escola instalada temporariamente em Mariana, que ela teve que mudar de endereço 2 vezes, né? No primeiro momento, por quase 2 anos, compartilharam a estrutura de uma escola municipal em Mariana e depois reivindicaram uma estrutura pudesse ofertar um ensino só para os alunos de Bento Rodrigues. Então, passaram a funcionar em uma casa, na estrutura de uma residência, até que o reassentamento e a escola definitiva seja concretizada, né? Isso já vai para o dia 5 de novembro agora, completar 7 anos à espera dessa nova escola. E é importante também dizer da localização dessa escola, né? A escola de Bento Rodrigues se localizava aproximadamente 3 quilômetros do complexo minerário da Samarco, da Vale, né? 2 complexos minerários de extração de commodities e a barragem de Fundão mais ou menos a 6 quilômetros. Então a gente vem discutindo, né? Tentando entender, compreender nessa pesquisa realizada como que esses professores trabalhavam essa temática da realidade da escola, né, tão próximo à escola. Quanto aos desafios do pós-rompimento, além dessa questão estrutural, há também desafios em relação às novas relações sociais, né, porque esse processo, né, das cidades minerárias, como autor Tades Coelho, que ele fala, ele apresenta o conceito de minério-dependência. Então tem uma condição econômica muito vinculada à mineração. Então quando rompe a barragem de Fundão da mineradora Samarco, a empresa é interditada judicialmente, né? Então há casos de desemprego, né? E esses sujeitos atingidos vítimas do rompimento, por vezes são vistos como culpados, né, aproveitadores da empresa, esse processo que vem desse modelo capitalista, né, de que
que esses povos oriundos do campo, esses sujeitos, são diminuídos historicamente. Então, há esse processo de segregação quando eles se mudam para Mariana, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente urbano. Isso também por várias questões, né, mas porque adquiriram, por exemplo, um cartão, né, um aluguel, direitos adquiridos judicialmente. E tanto essa pesquisa como outras pesquisas que nós estamos realizando com essa temática educação e mineração tem nos mostrado, né, tem revelado as práticas pedagógicas que antecedem ao rompimento, né, com essa discussão em relação a como a escola, como o professor trabalha essa temática. Então, nós estamos construindo um conceito chamado silêncio pedagógico, em que as escolas, elas se silenciam em relação à falta, ou raramente, ou nunca, problematizam essa temática, né? Raramente discutem essa temática de forma crítica, né? Veem a mineração como um emprego, como renda, como progresso, ou como uma questão histórica que está lá no livro de história, né? Porque está inserido ali no ciclo do ouro, o município inserido. Então é isso. Deixo aqui o convite para a leitura do livro, que está disponível na versão e-book e impresso. Obrigada. Obrigado, Adriane, Silene. Gostaria de saber se a plateia gostaria de fazer alguma pergunta para as autoras. João está com cara que sim. Eu dou aula lá embaixo, e como é patrona do Libras, eu não podia nem cancelar a aula de hoje, porque intérpretes de embora, mas parabéns a vocês, estarei na sequência da semana. Vamos me assistir. O João está lançando amanhã também, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu tenho perguntas. Eu peguei no celular, gente, não foi para olhar no WhatsApp, tá? Foi para lembrar das perguntas. O pessoal pode achar, né, que eu viu aqui. Outras coisas, né? Sempre filmado, né? Exatamente. Feio, né? Feio. Então, para a Mônica, eu achei muito interessante a proposta, realmente muito interessante. Como eu não acessei o livro, né, então pode ser que eu pergunte não faça tanto sentido, mas fiquei pensando como deve ter sido esse processo, o desafio de pensar estratégias, ações pedagógicas que estão abertas de modo geral. Então, esse primeiro ponto, elas são interdisciplinares, né? Como é que foi lidar com a questão das disciplinas, ou se era algo muito específico da questão da tecnologia, né? Se era associada à tecnologia, mas fazendo ponte com disciplinas. E aí você falou também da necessidade de adequação às diferentes faixas etárias. Então é isso, eu gostaria que você pudesse aprofundar nessa questão, né, de como foi esse processo, que deve ter sido bem complexo, inclusive, né? E para a Adriane, eu estudo, a minha perspectiva, uma das coisas que eu trabalho na pesquisa é a questão que a gente chama de uma sociologia das organizações escolares, do sistema de ensino. Eu fiquei curioso de saber se vocês notam o impacto, né, de tudo que aconteceu, do rompimento, da mudança do local da escola, primeiro, na identidade da escola, como as pessoas se veem como escola, a gente chama de uma identidade organizacional da escola, que está associada também a saber se teve impacto sobre as práticas pedagógicas, os projetos organizados pela escola, e também na relação entre professores e alunos. Fiquei bastante curioso em relação a isso. Acho que eu começo com essas. Então, Guilherme, o desafio foi muito grande. A gente já produz ações didáticas dentro do núcleo e
propõe ações didáticas nas formações que a gente realiza com os professores e professoras nas escolas, porque a gente sabe da importância dos professores terem uma referência de ações didáticas nesse campo para conseguir pensar em outras, né? Porque eles não têm formação, a maioria deles não tiveram formação inicial, que discutia o uso de tecnologia para o ensino da alfabetização da letra e da escrita, que aí o campo é exatamente esse, né? Quero já ir respondendo essa pergunta nesse sentido, que o campo de conhecimento é dentro dos estudos da linguagem, né? Dentro do ensino da alfabetização, da apropriação do sistema de escrita, dos estudos da leitura e da escrita, né? Com o uso de tecnologia digital. Então, é um vasto... o CEAD tem mais de 30 anos aí estudando e propondo muita formação nesse campo, e o núcleo NEPSED ele vem dentro do campo da tecnologia, né, digital, dentro desse suporte de leitura e escrita digital, para pensar o que o CEAD já pensa há muitos anos, né? Agregando os estudos que o CEAD já vem fazendo há muitos anos. Então, é dentro desse campo, né? Com crianças pequenas, em especial, todas as ações didáticas são para crianças de educação infantil, a gente é possível fazer algumas, mas a indicação é de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E, como eu já falei, a proposta é que é possível, muito possível fazer professores de ensino fundamental 2, ensino médio, educação de jovens e adultos, conseguem reorganizar e atender a demandas específicas de alunos de idades um pouco mais avançadas, né? Agora, existe um desafio muito grande, que é pensar ações didáticas que sejam para crianças pequenas, né? Usando tecnologia digital e sem tecnologia digital, porque, como eu falei, a gente tem que buscar atender e pensar na diversidade de acesso à tecnologia que a gente sabe que o país ele tem, né? Então, a gente queria que todos pudessem, de alguma forma, conseguir realizar alguma outra ação didática ali que está disponível no das 34. Então, eu acho que o maior desafio foi relacionar verbetes a ações didáticas. Então, por exemplo, a gente tem verbetes lá, algoritmo de inteligência artificial, tem esse verbete. Então, a gente criou ações didáticas de leitura e escrita sobre esse verbete para crianças pequenas, né? Cibersegurança, cyberbullying, fake news, tem ações didáticas sobre isso. Tem tantos verbetes, que são 95, não vou lembrar de todos, mas literatura digital, literatura infantil e juvenil digital, que é pouco conhecido, que é um campo que eu venho estudando já há alguns anos. Também tem atividades para ser ações didáticas sobre esse tema, sobre esse verbete. Então, a gente buscou fazer ações didáticas que fossem atuais, mas que também foi um ponto importante, outro desafio nosso, foi fazer ações didáticas que não se remetesse diretamente a uma plataforma específica digital, por exemplo, o Google. Hoje o Google existe, mas daqui a 10 anos, sei lá o que acontece no mundo, de repente tudo muda e outro site aí, de busca inicia aí. Então a gente buscou também e indica lá dentro das ações didáticas não o nome de uma plataforma, e sim o tipo dela. Então, ao invés de falar vá até o Google e faça uma pesquisa com seus alunos, a gente colocou, faça busca em um site de buscas com seus alunos, né, para que a gente tenha uma temporalidade um pouco mais alargada para as ações didáticas. Então, esse também foi um desafio importante, e a gente acredita que a gente precisa também, como a gente trabalha com tecnologia digital, estuda isso também, esse campo, a gente precisava tirar esse poder que essas grandes empresas de tecnologia digital vêm sendo, vamos dizer assim, falar uma palavra menos complexa, assim, menos
forte, mas assim, tentando tirar essa visibilidade que essas empresas têm. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo de coleta de dados, as informações que são coletadas nos dados que a gente utiliza tecnologias digitais, e pensando para crianças também, que a gente tem que tomar mais cuidado ainda dos direitos e deveres de ter, as crianças terem essa privacidade dos dados que elas utilizam aí as várias plataformas digitais. Então a gente tomou cuidado com isso também. Então acho que o desafio maior foi isso. Então, Guilherme, as operações foram extremamente bruscas, né? Porque do dia para a noite, esses sujeitos que tiveram que correr com a roupa do corpo foram inseridos em um novo contexto cultural, econômico, social. E aí, no âmbito da escola, né, há uma mudança na rotina escolar, uma operação completa na rotina escolar, primeiro porque passaram a compartilhar uma estrutura com 3 escolas, que é junto com a escola de Paracatu, naquele primeiro momento, que também foi impactada, a escola do Luciano, né, onde foram inseridos, e a escola de Bento Rodrigues. Então, essas relações sociais, como comentei, mas há também a questão de novos sujeitos que passam a adentrar a escola, né, porque teve um holofote muito grande em relação a Bento Rodrigues em especial. E o lugar onde se encontra esses sujeitos, né, repórteres, pesquisadores, houve até um certo assédio em relação a esses sujeitos. E o local onde se encontram essas pessoas, ou pelo menos se consegue o contato dessas pessoas, é a escola. Então, altera-se a rotina escolar naquele primeiro momento, até também por atividades de doações, de sujeitos querendo fazer atividades, ações que a gente entende que são por bem, né, mas que acabam alterando a rotina escolar, a sala de aula, e também contribuindo para esse processo segregador, porque a escola, em um contexto periférico, em um contexto de dificuldades, os alunos passam a ganhar presentes. Teve um dia que chegou um helicóptero cheio de presentes, mas só para aqueles alunos, e os outros? Então isso gera um processo, né, de constante afetações. E aí há outras questões, né, envolvidas nesse processo até os dias atuais, mesmo nessa mudança de endereço, até que motivou essa mudança de endereço de uma nova escola. Em relação aos projetos, há projetos desenvolvidos na escola. Tem um projeto que foi a culminância de uma feira cultural, que é um projeto institucional que ocorreu na escola de Bento Rodrigues, que é o passado e o futuro de Bento Rodrigues. Então tem uma professora da educação básica do 4º ano, que em 2017 ela até chega a lançar uma coleção de livros com os alunos, falando, né, com desenhos, frases, mostrando o antigo Bento, né, as meninas falando de cavalo, da vida que eles tinham, né, daquele modo de vida deles, e pensando naquelas perspectivas futuras, né, naquele momento muito distante, né? Se hoje a escola está pronta e ainda não é utilizada, então em 2017 estava muito distante, porque os primeiros tijolos da escola foram colocados em 2019. Então vem essa espera prolongada, né? Mas, e aí há esse movimento também de resistência, em manter a identidade da escola é um movimento de resistência. Então tem uma professora em específico que ela relata ações dela, ela sai para plantar semente com os alunos em um local mais arborizado da cidade. Em um outro momento ela sai para trilhas, aí os meninos veem animais, e aí se lembram de Bento Rodrigues. Então tem esse movimento de resistir, né? Resistir a esse novo contexto, resgatar essa identidade. Acho que é isso. Claro. Depois eu faço para você. Mônica, eu fiquei bem curiosa. A gente sabe de toda essa transformação com o uso da tecnologia digital nas escolas. E aí eu fiquei curiosa para saber como é que foi a receptividade pelos professores. Se
vocês encontraram alguma essencial, algum tipo de resistência? Como é que é isso? Você está falando nas formações que a gente faz, né? Então, geralmente nas formações que a gente faz, já existe interesse da escola. Então a gente não vê ou nos cursos de extensão, a gente também tinha um curso de extensão, eu fiz 2 vezes aqui na Faculdade de Educação, presencial. Agora, essas pessoas já vêm com interesse, né? Agora, eu posso dizer que como eu trabalho aqui na faculdade já há quase 10 anos, na disciplina de alfabetização e letramento 2, eu oferto uma disciplina obrigatória do curso e eu oferto também disciplinas optativas. Nas optativas, eu oferto nesse campo da cultura escrita digital. Mas nas obrigatórias, ela não tem um caráter de discutir tecnologia digital, mas como eu estudo sobre isso, de alguma forma ela entra a tecnologia digital como mais um suporte de leitura escrita e de alfabetização. E aí eu já ouvi alunos de 18 anos, aqui na Faculdade de Educação, 19 anos, com resistência de uso de tecnologia digital, um pouco de não entender por que eles tinham que aprender sobre usar mais esse suporte de leitura escrita, né? Para alfabetização, para leitura e para escrita. Então, até que eles entendam que é mais um suporte, assim como o manuscrito, o impresso, o digital é mais um, né? Não existe um que é melhor que o outro, mais importante que o outro, é um processo. Então, não é geracional, acho que é uma questão importante, não é geracional de achar mais vale a pena ou não vale a pena usar a tecnologia digital para ensinar a alfabetização e a escrita. É de conhecimento e a gente pode pensar que alunos que estão aí jogando, usando a tecnologia digital todos os dias, a pensar, não, então é ótimo a gente usar a tecnologia digital como professores. E não, a gente vê, sim, mas isso não só na formação inicial, aqui na Faculdade de Educação, mas é claro que eu ouço, né, são muitos anos, pesquisando esse tema, ouço sim, em outros momentos a gente ouve uma resistência, existe uma resistência. A gente tem muito, até mesmo porque não existe formação para esse campo, né? Então, enquanto as pessoas não souberem, os professores, as professoras não souberem e compreenderem o lugar da tecnologia digital como um artefato cultural, eu acho que eu gosto de falar isso, um artefato cultural onde a gente pode ler, escrever, fazer uma série de ações, não só entretenimento, eu acredito que a gente vai avançar, mas enquanto a gente não tem discussão na formação inicial e na formação continuada, a gente vai continuar com esses medos. É que medo, né? É medo do mundo. Gente, olha, eu agradeço muito. Tem aula agora, é só falar. Agradeço o convite, agradeço as perguntas. Quem está aqui presente também assistindo, tem que dar aula agora. E Guilherme, agradeço também a oportunidade, parabenizo a minha PQ e todos os professores e servidores técnicos que estão realizando e organizando esse evento, que está muito bonito, com várias programações legais, então quero parabenizar e muito obrigada. Peço licença. Obrigado. Sim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta? Não? Então tem uma pergunta para a Sirene. Bem, o campo da educação especial, acho que a gente pode dizer, não sei, digamos assim, que tem avançado bastante no Brasil nas últimas décadas, né? Assim, em relação ao que era 20 anos atrás. A FAI, acho que também a gente pode dizer que vem avançando bastante em relação ao que tinha anos atrás, né? Então, a incorporação de professores que trabalham em temática, que pesquisam temática, né? E aí, no caso, de que forma, né? O título do livro é Educação Especial, Políticas, Pesquisas e Práticas. Então, como é que você, os autores, você falou que foi uma obra que vocês conversaram, né, bastante entre alguns de vocês, pelo menos,
entre si. Como é que vocês veem essa relação entre essas três dimensões, né? Política, pesquisa e prática no contexto atual da educação especial. Então, é uma pergunta gigante, né? Mas, claro, para você colocar um pouco o que sai da reflexão que vocês fizeram na construção do livro. Primeiro, vou dizer que chegou aqui uma das autoras de um dos capítulos bem interessante, um capítulo que a Michele escreve, né? Michele em conjunto com a Ana Carolina e com o Rafael, né? Educação especial e sua interface com a educação escolar indígena no contexto do estado de Minas Gerais. Muito interessante o artigo. É um assunto pouco discutido, né, Michele, pouco divulgado, então é importante a gente conhecer esses dados a respeito da educação especial no contexto indígena, por exemplo, né? E aqui nós temos em outros contextos também, né? Educação de jovens e adultos, por exemplo, enfim. Mas aqui falando, e aí eu vou ser bem breve, assim, da hora também, mas acho que a gente apresenta aqui, principalmente nos capítulos em que a gente discute essa interface da educação especial com o campo da política, a gente traz dados muito recentes e que demonstram isso que você falou, esse avanço do campo da educação especial, né? Obviamente a gente não pode negar que há avanços, e aí avanços tanto na política quanto na prática e na produção do conhecimento. Mas eu acho que os artigos aqui produzidos para esta parte em especial demonstram justamente o quanto a gente analisar somente pela lente do avanço em decorrência do aumento do número de estudantes que hoje nós temos, que chamamos, né, estudantes da educação especial, o quanto isso é arriscado. Né? Então a gente traz esse questionamento em vários artigos. Né? Então eu acho que a relação que a gente pretendeu é dizer, olha, não dá para a gente analisar a educação especial somente por uma ótica. Né? Olha o quanto a política, e é a política atual, nós tivemos recentemente aí uma tentativa de atualização da política de educação especial de 2008. Né? É óbvio que essa política ela precisa ser revista, mas para que ela avance, e não para que ela seja retroagida há algumas décadas, não é, Michele? Então, o quanto essa política ela influencia esse campo as pesquisas que são desenvolvidas, mas o quanto as pesquisas que são desenvolvidas também acabam influenciando essa política e sofrendo essas influências. Né? Então, construções conceituais que a gente vai fazendo sem prestar muita atenção naquilo que a gente está falando, né? De onde que isso surge, e o quanto essa prática ela também vai sendo organizada a partir dessa política que é pensada por sujeitos, né, num determinado tempo e espaço. Então, nesta obra em especial, essa relação eu acho que ela evidencia principalmente no tensionamento que a gente faz o tempo todo aqui nos diferentes artigos. Né? Acho que é algo assim, pergunta meio complexa, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, né? Dessa influência que o campo sofre. Não dá para a gente pensar em educação especial apartada da educação e do contexto de forma geral, né? Da política educacional em geral. Não dá para a gente pensar numa educação especial, numa perspectiva inclusiva, se a gente tem aí um alto índice de estudantes que não são da educação especial e que também não estão conseguindo aprender na escola, né? Então, de que inclusão é essa que a gente fala, né? Que dificuldade de aprendizagem é essa? Então, acho que é um pouco dessa relação que a gente faz aqui nos artigos desta coletânea.
Alguém tem mais alguma questão? As autoras gostariam de fazer mais algum comentário? Não? Então, gostaria de agradecer as pessoas presentes, parabenizar as autoras, realmente os trabalhos são muito interessantes. Mostra mais uma vez a riqueza da produção, né, na FAI. Então, lembrar que nós temos ainda amanhã mais uma sessão de lançamento de livros nesse mesmo local e sexta-feira mais uma no dia de encerramento do evento, né? Lembrando também que falando em encerramento, a gente vai ter também uma confraternização de encerramento. Então nós teremos na sexta-feira o lançamento dos livros e depois 2 atrações musicais. Esperamos todos aqui para confraternizar na sexta-feira também, certo? Festa na FAI. Então aproveitem a programação ao longo da semana. Muito obrigado, gente. Só dizer,